Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Assim você receberá os conteúdos aqui trabalhados. E dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos nossos conteúdos. E também ajude a compartilhar o canal junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante. Eu pretendo falar sobre as eventualidades na prática da pesquisa científica, ou seja, do acaso, das situações que, no dia a dia da vida do pesquisador, seja ele iniciante ou profissional, podem, de fato, agregar algo à sua investigação acadêmica. Eu trago aqui alguns exemplos para que vocês possam ilustrar a situação cotidiana na pesquisa de vocês. Parte da minha experiência pessoal. Por isso, são algumas narrativas que eu aqui pretendo ilustrar no vídeo de hoje. Bom, para início de conversa, quando nós estamos fazendo uma pesquisa, nós seguimos uma metodologia, seguimos etapas, ou seja, delineamos quais são as fases, as razões, as motivações e, ao mesmo tempo, uma espécie de estruturação da própria pesquisa acadêmica. Ou seja, nós seguimos o que nós delineamos lá no nosso projeto de pesquisa. Mas cabe lembrarmos que eventualidades, elas não são delineadas no nosso projeto. São situações que ocorrem por um simples fato inusitado ou outro. Bom, durante a minha tese de doutorado, durante a minha investigação de pesquisa lá no doutorado, quando eu realizei na Federal de Santa Catarina, eu iniciei por volta de 2012 a minha pesquisa e eu trabalhei com um romance histórico de Rui Reis Tapioca. Inclusive, já foi fruto de um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para que vocês possam ter acesso. Naquela época, quando eu estava realizando a pesquisa, eu tinha o hábito de fazer algumas incursões nos corredores dos cursos de cinema, de filosofia e de história, justamente buscando materiais, fotocópias que estavam nas caixas, que estavam em gavetas, que estavam em arquivos dos cursos de graduação, para conseguir colher material assim que pudesse fortalecer algum assunto que eu estava delineando na minha pesquisa ou mesmo na escrita de artigos científicos. Numa dessas situações, um fato bastante inusitado que ocorreu comigo foi quando eu estava caminhando no corredor do pátio do curso de letras, da pós-graduação, se eu não me engano, e da graduação. Estava simplesmente caminhando pelo pátio quando eu me deparei com uma revista acadêmica de literatura comparada, que é a revista brasileira, que é editada também pela uma instituição, pela uma associação de professores de literatura comparada. E quando eu encontrei o material, eu, logicamente, peguei para verificar o sumário desse material. E aí consegui, fortuitamente, encontrar um artigo científico da professora Letícia Malardi, que foi uma das avaliadoras da obra do Rui Reis Tapioca. Coincidentemente, ela foi uma das avaliadoras da obra República dos Bugres. E, logicamente, quando eu encontrei o artigo dela falava sobre romance e história. Está localizado na página 143. E fui até a localização do artigo da professora Letícia Malardi, que é professora da UFMG, como eu acabei de mencionar, e lá pude conferir que o próprio artigo dela fazia jus à minha pesquisa, ou seja, referenciava vários autores da interdisciplinaridade entre a literatura e a história. Então, eu pude ler esse material e agregar o texto, as citações da professora na minha pesquisa acadêmica. Eu pude utilizar parte das suas considerações e das suas reflexões na minha pesquisa acadêmica. Então, foi fruto ali de um caso fortuito. Eu estava caminhando pelo pátio e encontrei o material. Então, eu quero aqui trazer algumas ilustrações para que vocês possam tomar conhecimento que casos eventuais são também corriqueiros da prática da pesquisa científica. Por mais que ela siga métodos, etapas
passos, ou seja, você precisa encaminhar a sua redação, você precisa escrever o seu texto, e não por um acaso, quando você circula por outros cursos, ou mesmo na biblioteca, você passa, digamos, a ter noção dessas referências, desses livros. Para quem aí frequenta algumas bibliotecas acadêmicas, é muito comum que você circule pelas estantes da biblioteca, ou seja, você passe a visualizar as obras e até mesmo saber em que parte essas obras estão localizadas, não precisando aí do sistema de catálogo que está lá no computador, mas você passa a memorizar a parte, a localização física dessas obras. Então, às vezes, muitas vezes, num passeio que você faça na biblioteca, você pode escolher um livro e aquele livro ali ser fruto da sua pesquisa. Foi o que ocorreu comigo lá na Biblioteca da Federal de Santa Catarina. Eu circulava muito pelas estantes da historiografia brasileira e estrangeira também. E lá eu descobri a obra do Haley White. Inclusive, já foi fruto aqui também de um vídeo sobre as obras do Haley White que precisam ser traduzidas. Então, lá eu me deparei tanto com o meta-história e tanto com o trópico do discurso. E ali, por um acaso, eu passei a folhear esse material. Eu ainda não conhecia o autor. Foi por meio dessa visita inusitada, foi por meio desse caso fortuito que eu me deparei com a obra do autor. E também pude agregar parte do pensamento e das reflexões do Haley White na minha tese e na minha pesquisa. Cabe lembrar que Haley White é um teórico da historiografia norte-americana. E essas duas obras, como eu acabei de mencionar, são obras muito polêmicas dentro do campo da historiografia. Elas discutem as aproximações entre o texto literário e a história. E ele fala um pouco sobre como as figuras de linguagem elas preenchem as lacunas do texto historiográfico. Então, ele analisa, por exemplo, a Conquista da América, do Tocqueville, dentre outras obras dos enciclopedistas, para dizer, olha, eles também aí inventam, eles também aí margeiam o texto com poeticidade para preencher as lacunas da história. Bom, falando um pouco mais sobre essa questão de casos eventuais, quando você passa a circular pela biblioteca, quando você passa a frequentar também alguns congressos acadêmicos, é interessante que em muitos congressos acadêmicos que eu pude frequentar, no Brasil e no exterior, eu pude encontrar obras que foram fundamentais na minha prática acadêmica, ou seja, na minha redação, na inclusão desses autores na minha redação científica. E não foi por um acaso, quando eu cheguei em Mendonça, na Argentina, para apresentar um artigo, inclusive foi um artigo sobre a vida e a obra do escritor Stefan Zweig, um pouquinho aí da morte e do suicídio que ele cometeu. Tá? Foi um artigo que publiquei lá naquela época nos anais do evento. Eu encontrei também uma obra do escritor Sem Momento, uma obra que serviu, foi de extrema valia para que eu pudesse agregar as suas considerações na minha pesquisa acadêmica. Então, como vocês podem observar, várias vezes, quando nós somos curiosos, temos iniciativa, fruto mesmo do acaso, fruto de casos corriqueiros, às vezes fortuitos. Nós conseguimos encontrar fontes e, ao mesmo tempo, também agregar valor à nossa pesquisa acadêmica. Estou querendo dizer que as eventualidades da prática acadêmica, elas também nos fortalecem enquanto pesquisadores. Por quê? A partir da sua iniciativa, a partir da sua força de vontade, da sua disciplina e sede do conhecimento, você pode sim encontrar respostas às lacunas da sua pesquisa acadêmica. E não é por acaso também, quando você passa a frequentar grupos de pesquisa, ou até mesmo disciplinas isoladas, que você busca agregar na sua grade curricular e, ao mesmo tempo, fortalecer algumas lacunas dentro da sua pesquisa acadêmica, você também agrega valor à sua pesquisa. Eu trago aqui mais um exemplo. Quando eu participei do grupo de pesquisa do professor Adriano Duarte, nós lá discutimos várias obras da historiografia. E foi lá também que eu conheci parte das formulações do historiador Sidney Chalub. Ele tem um livro que chama A História Contada, em que ele analisa as obras de Machado de Assis pelo viés documental e também identificando na ficção de Machado de Assis como o sistema patriarcal brasileiro pôde evoluir, pôde também, digamos, confrontando autores
e trazendo respostas dentro da obra machadiana. Bom, Sidney Chalhoub é um professor da Unicamp, inclusive ele participou de uma mesa lá naquela época. Isso foi em torno de... Foi nos anos de 2012 a 2014 que eu frequentei o grupo do professor Adriano Duarte, e nós discutimos obras de historiadores. Eu pude apresentar os resultados parciais da minha pesquisa acadêmica, junto aos colegas também do grupo. Então, quer dizer, são casos fortuitos e eventuais que nós, pesquisador iniciante ou profissionais, costumamos não dar valor a esses tipos de casos, mas são casos que, no dia a dia, você pode, sim, aproveitar dessas eventualidades, situações que não estão ali no seu projeto, situações em que o seu orientador não vai solicitar, mas que você, por meio da sua iniciativa, você pode conquistar leituras, conquistar o reconhecimento de obras e de autores e, ao mesmo tempo, também fortalecer o seu texto acadêmico. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. O vídeo foi sobre as eventualidades, os casos corriqueiros que ocorrem com a gente, são as coincidências dentro da pesquisa acadêmica. Se algo eventual já aconteceu dentro da sua prática investigativa, escreva aqui nos comentários, participe do debate. A sua voz é essencial aqui no fortalecimento da pesquisa acadêmica dentro do canal Humanitas. Um grande abraço e até o próximo.